E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Jordão e eu vou falar hoje sobre medidores elétricos, falar sobre voltímetro, amperímetro, resolver alguns exercícios relacionados a medidores elétricos. Então, já se inscreve aí no meu canal, compartilha o vídeo e também estamos lá no Instagram e no Facebook. É só procurar lá, Física e muito mais. Então vamos para a aula. Bom, pessoal, voltímetro. Metro significa medir e volt está relacionado com diferença de potencial, DDP, tensão elétrica. Então é um instrumento usado para medir tensões elétricas. O voltímetro ideal é aquele que teria resistência elétrica interna infinita. Então sempre que falarem para você um exercício com o voltímetro ideal, que ele tem uma resistência elétrica muito alta, significa que aquele voltímetro não está interferindo no circuito. Então isso o exercício fica mais simples, ok? Mas na vida real não dá para ter um voltímetro com resistência interna infinita, pois chama ideal. Né? Na vida real, os voltímetros reais eles têm uma resistência elétrica interna muito alta para gerar a menor interferência possível naquilo que vai ser medido. Para você fazer medidas com voltímetro, você tem que colocar ele em paralelo ao elemento a ser medido. Então, se você quer medir a voltagem numa lâmpada, então você tem que pegar os conectores, os fios aqui, ó, o preto, que é o polo negativo, e o vermelho, que é o positivo, e ligar nas extremidades da lâmpada. A lâmpada tem dois conectores, você liga lá, conector de entrada e saída, e você vai saber a voltagem. Bom, normalmente, nas casas normais de materiais elétricos, você compra esse aparelho aqui da figura, que é um multímetro. Ele mede várias coisas. Ele tem um voltímetro aqui dentro, mede voltagens, mede tensões elétricas. Tem aqui um amperímetro, mede correntes elétricas. Tem um ohmímetro, mede resistência elétrica. Tem alguns que medem temperatura e tem alguns também, a maioria deles, fazem algumas medições relacionadas a componentes eletrônicos. Num diagrama de circuito, o voltímetro aparece assim, ó, uma bolinha com um V aqui dentro. Então, se tiver um exercício desse tipo, provavelmente vão te perguntar qual é a leitura do voltímetro, como o voltímetro deve ser ligado para fazer uma leitura correta e assim por diante. Bom, o amperímetro é medidor de amperes. Ampere é corrente elétrica, então é instrumento para medir correntes elétricas. Amperímetro ideal é aquele que teria resistência elétrica interna nula. Isso também não existe na vida real, tá? Então ele quer dizer o seguinte: esse amperímetro ideal, no exercício lá do vestibular, não interfere nas medidas físicas, tá? Ele tá lá só para fazer medida, mas ele é como se nem estivesse fazendo parte do circuito. Bom, na vida real, o amperímetro real, ele tem uma resistência interna pequenininha. Interfere no circuito, mas quanto menor for essa resistência elétrica, menor vai ser a interferência. Então, para toda medida física, vai ter um erro associado a essa medida. Então, no manual do aparelho vai dizer lá qual é a precisão que você tem no aparelho. Bom, para efetuar uma medida usando amperímetro, devemos associá-lo em série ao elemento. Por quê, pessoal? Porque elementos em série são percorridos pela mesma corrente elétrica, por isso tem que ser ligado em série. Bom, o símbolo dele é uma bolinha com A dentro da bolinha. Então, se aparecer esse símbolo, provavelmente vão te perguntar qual é a leitura do amperímetro. Bom, vamos fazer um exercício aqui, ó. Para se determinar a resistência R do circuito abaixo, utilizam-se dois aparelhos de medidas P e Q. Bom, tá aqui a resistência R, é isso aqui, ó, esse cilindrinho. Tá aqui o polo do polo positivo sai um fio ligado numa extremidade dele, na outra extremidade um fio que vai ser ligado ao polo negativo. No meio do caminho aqui você tem um medidor Q e aqui, ó, em paralelo com o que você vai medir aqui, ó, com o resistor, ó, você tem um outro aparelhinho, sai dois fios dele, ó, ligado nas extremidades do resistor. Pessoal, o amperímetro deve ser ligado em série, então a corrente elétrica que sai aqui do polo positivo passa pelo resistor, passa pelo aparelho e volta. Então esse Q aqui é um amperímetro, ele está medindo a corrente elétrica, tá? Elementos em série são percorridos pela mesma corrente. Já esse aqui que está colocado em paralelo, ó, ele está medindo aqui, ó, alguma coisa nas extremidades do resistor. Isso aqui na verdade é um voltímetro. Ele está medindo a diferença de potencial em cima do resistor. E ao saber a diferença de potencial em cima do resistor, ele também está medindo aqui, ó, a tensão elétrica, a diferença de potencial da bateria. Então esse P é um voltímetro. Então
resposta correta é a D de dado, ó. Q é um amperímetro e P é um voltímetro. Universidade Federal de Minas. A figura representa uma bateria de resistência interna desprezível ligada a uma lâmpada L. Está aqui a lâmpada, está aqui o gerador, que é a bateria. Então você tem aqui, ó, V1 e V2 são voltímetros, A1 e A2 são amperímetros. Então, o que ele quer saber é o seguinte: quais dessas alternativas têm a relação correta entre os amperímetros e os voltímetros? Bom, pessoal, aqui do polo positivo da bateria, ó, representado aqui por esse símbolo do gerador, o risco maior é o polo positivo. Sai a corrente elétrica que passa pelo amperímetro, passa pela lâmpada e volta para o polo negativo. Então a corrente elétrica que sai aqui do polo positivo e a mesma que passa pela lâmpada vai indicar a leitura aqui, ó, a U vai indicar a leitura dessa corrente. Só que essa mesma corrente também passa por A2. Então, tanto a 1 quanto a 2 estão medindo a mesma coisa, medindo a corrente elétrica que sai aqui da bateria e passa pela lâmpada. Bom, e os voltímetros? Aqui, ó, esse voltímetro está ligado aqui, ó, nas extremidades do gerador, ele mede a DDP do gerador. Bom, esse voltímetro está ligado aqui, ó, nas extremidades da lâmpada, ele mede a DDP na lâmpada. Só que você só tem uma lâmpada ligada aqui no gerador, então a voltagem do gerador é a voltagem da lâmpada, então V1 e V2 tem a mesma leitura. Então, resposta A, pessoal, a leitura do amperímetro 1 e do amperímetro 2 é a mesma, e a leitura do voltímetro 1 e voltímetro 2 é o mesmo. Mais um, pessoal. No circuito da figura, A é um amperímetro de resistência nula e V é um voltímetro de resistência infinita. A resistência interna da bateria é nula, tá? A resistência interna da bateria é nula. Então, aqui tem várias perguntinhas aqui, ó. Qual a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? Que é o amperímetro aqui. Qual é a voltagem medida pelo voltímetro? Tá aqui o voltímetro. Quais são os valores das resistências R1 e R2? Tá aqui, ó, os dois resistores. E qual é a potência fornecida pela bateria. Pessoal, isso aqui é um circuito em paralelo, ó. A corrente sai aqui do polo positivo, se divide em duas, ó, 10 amperes, 2 amperes. Então esses dois resistores estão em paralelo, ligado ao mesmo gerador. E a hora que chega nesse ponto aqui, ó, as duas correntes se juntam novamente e voltam ao polo negativo. Então, a leitura do amperímetro é a soma dessas duas correntes, porque o amperímetro está medindo a corrente total, a que sai do polo positivo. E a corrente total é a soma dessas duas, ó. 10 soma com 2, 12 amperes. Bom, B, qual é a voltagem medida pelo voltímetro? Ó, o voltímetro está medindo a diferença de potencial entre esses dois fios, ó. O fio de cima ligado no polo positivo e o fio de baixo ligado no polo negativo. Então ele está medindo a voltagem aqui do gerador, mas também está medindo a voltagem de R1 e R2, porque R1 e R2 vai ter a mesma voltagem e vai ser a voltagem do gerador. Ó, um circuito em paralelo, todos os elementos têm recebem a mesma tensão elétrica aí. Então o voltímetro está ligado em paralelo ao circuito e indica 100 volts. Quais são os valores de R1 e R2? Aí você tem que aplicar a lei de Ohm, isolar o R. Então o R, a resistência R1, vai ser a DDP 100 volts, dividido por 10 amperes, que é a corrente, ó. 100 volts dividido por 10 amperes, 10 ohms. R2, mesma voltagem, 100, dividido pela corrente, que é 2, ó. 100 dividido por 2, 50 ohms. E, última perguntinha, qual é a potência fornecida pela bateria? Bom, é a DDP da bateria, ó, 100 volts, vezes a corrente elétrica, que é a leitura do amperímetro, que é a corrente que sai dela. Então, ó, a potência é a corrente vezes a DDP. A corrente é 12, a DDP é 100, ó, 12 vezes 100, 1.200 watts. Bom, mais um exercício de vestibular. Qual das opções a seguir mostra a ligação adequada de um amperímetro A e de um voltímetro V, ambos ideais, de modo a permitir uma correta medida da corrente e da queda de tensão no resistor? Pessoal, o amperímetro tem que ser ligado em série e o voltímetro em paralelo. A figura, o A aqui já está errado, ó, o voltímetro ligado em série. Ó, todo mundo aqui, ó, a corrente que passa por A, passa pelo resistor, passa por V. Não, o V tem que estar em paralelo. Ó, no B, o voltímetro está em paralelo, está medindo a DDP entre esses dois fios, de cima e de baixo. O amperímetro também está em paralelo, o amperímetro tem que ser em série, está errado. No C a mesma coisa, ó lá, amperímetro em paralelo e o voltímetro em série.
No D, ó, amperímetro em paralelo, voltímetro em série. Então, sobrou o E, pessoal, ó lá. O amperímetro está ligado em série, a corrente sai aqui, ó, passa por ele, passa pelo resistor e o voltímetro está em paralelo, está medindo a diferença de potencial entre esses dois fios, que é a mesma aplicado no resistor. Resposta E. Olha lá, tem um exercício aqui que não é diretamente ligado a voltímetros e amperímetros, mas é um exercício bem comum nos vestibulares, então eu coloquei aqui, pessoal. Uma lâmpada incandescente comum é ligada a uma pilha de 5 maneiras diferentes, como mostrado a seguir. Qual das alternativas representa uma possibilidade de luz acesa? Bom, pessoal, aqui da pilha sai um fio do polo positivo e o outro do polo negativo aqui. Não interessa aqui que é um positivo e que é negativo. Tem que sair um fio de uma extremidade, um fio da outra extremidade e ser ligado nos conectores de entrada e saída da lâmpada. Ó, esse fio tá ligado aqui no vidro. Isso aqui não vai acender nunca, tá? Ó, no B. Os dois fios estão ligados aqui, ó, na mesmo conector aqui, na parte de baixo da lâmpada tem um conector metálico. Não, eles não podem ser ligados no mesmo conector. Você está dando um curto na pilha. A lâmpada não vai acender. Ó lá no C. No C, ó, um fio sai aqui, ó, ligado na lateral, que é um conector, e o outro é ligado aqui na parte de baixo aqui, ó. Então esse aqui seria uma ligação correta. O D e o E são ligações aqui, ó, erradas, ó. Os dois fios saindo do polo positivo, certinho? Aqui, ó, um fio saindo aqui do polo negativo, entrando no positivo. Então você está dando um curto na pilha usando um dos fios. Então a alternativa correta é a C aí. Belezinha? Bom, pessoal, então obrigado aí por ter assistido essa aula. Compartilhe esse vídeo, dá um like, certo? E se inscreve lá no Instagram, me acompanha no Facebook. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.